Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal GOAT Sports. E hoje, rapaziada, mais um GOAT na história. Dessa vez trazendo um cara que é fantástico. Tá na mesa ali dos melhores, não tá? Ele tá no alto escalão da Fórmula 1, junto aí com pouquíssimos nomes, né? Acho que não dá pra botar muita gente nesse escalão aí. E olha, eu assisti o documentário dele e virei muito fã desse cara, mesmo sendo argentino. Estamos falando de Juan Manuel Fangio. Cara, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiquei refletindo muito sobre essa parada. Cara, tem muita gente que fala que ele é o melhor. E tipo, eu acho que tem discussão pra isso sim, cara. Tem. Cara, vocês vão ficar sabendo, mas a carreira do maluco é impressionante, cara. Impressionante. Tem muita discussão e realmente, assim, se a gente conversar sobre isso, né? Se ele é o melhor, não é nenhum absurdo e até, assim, acho que é uma forma de homenagear o legado dele, porque é impressionante esse cara. Vamos falar um pouco agora da carreira dele também na Fórmula 1, mas vamos começar pela vida, né, do Fangio. Ele nasceu em Buenos Aires no dia 24 de julho de 1911, muito velho. Sim, ele é argentino, como o Bezão já tinha falado, nosso irmão. É impressionante, né, tu imaginar um esporte que é totalmente dominado pelo europeu hoje em dia, que teve o seu primeiro grande campeão argentino, né, tipo, o primeiro grande piloto, assim, explosivo ser argentino, né. O Fangio estreou na Fórmula 1 em 1950 e na sua primeira temporada ele já botou pra ferver. Bateu na trave, mas segundo lugar. Foi a primeira temporada também da Fórmula 1, né? Mas ele já começa com um vice-campeonato ali. O Fangio, ele fez até um caminho um pouco inverso, né? A gente costuma ver os jovens pilotos com talento chegando na Fórmula 1. O Fangio ele já vinha com uma carreira bem consolidada, já vinha sendo um sucesso ali na Argentina e foi para a Fórmula 1 justamente junto com a inauguração da categoria. Então ele entrou na Fórmula 1, se não me engano, com 30 anos, mas enfim. Então ele entrou na Fórmula 1 com uma grande equipe, na Alfa Romeo, e ficou famosa a equipe, né, dos 3 Fs, Fangio, Farina e Fagioli, que eram grandes nomes da Fórmula 1 naquele momento. Exatamente. A escuderia em qual ele correu a primeira temporada foi a Alfa Romeo, e ele perdeu justamente para um companheiro de equipe dele, né, que foi o Farina. Então ele um começo promissor ali, e a Alfa Romeo, como você disse, uma grande escuderia ali na época. Bem, naquela época, a gente tinha muito menos provas do que a gente tem hoje, né? E também tinha uma coisa um pouco curiosa. Tínhamos as corridas, né, normal, de Fórmula 1, de carro, e também as 500 milhas de Indianápolis também influenciavam, davam pontos no campeonato. Porém, ele não chegou a correr esse tipo de modalidade. Nas 6 corridas que tiveram durante a Fórmula 1, ele venceu 3. O Farina venceu 3. A diferença é que o Farina não saiu da corrida nas corridas que ele não ganhou, enquanto o Fangio, infelizmente, não completou nenhuma, né? Dado isso, o Farina fez mais pontos e acabou sendo o grande campeão. Mas eu tava até dando uma analisada ali, parecia até que quando o Fangio não corria, era quando o Farina conseguia ganhar, cara. Parecia quando o cara não tá correndo, aí os caras conseguem competir ali um pouco. É aquele azarzinho, né? Acontece. A gente teve isso também, essa discussão, por exemplo, com o Rosberg e com o Hamilton, sim, né? Claro. Que o Rosberg conseguia ganhar quando o Hamilton não corria, e o que fazia falta pro Rosberg era o azar, né, que ele tinha, e o que sobrava pro Hamilton era a sorte, né? Então, isso acontece desde os primórdios da Fórmula 1. A sorte acompanha os bons, né? Exatamente. Bem, mas prosseguindo ali, nada como uma nova temporada para você tentar ser campeão de novo, né? Não ia demorar muito, mas o Fangio ia conseguir chegar nesse título. Na segunda temporada já da história da Fórmula 1, a segunda temporada dele, em 1951, o primeiro título do Fangio finalmente chega com a Alfa Romeo. Cara, brilhante. Ele foi campeão com sobras, cara. Ele já estava ali começando a mostrar as caras, né? Como a gente já disse, ele já era um grande piloto, já era reconhecido. Ele simplesmente confirmou aquilo ali que todo mundo esperava. Né, com a Alfa 159, muito lindo esse carro, por sinal, né? Sim, absurdo. Então ele se sagrou campeão dessa vez sem deixar nenhum ponto de dúvida, sem deixar nenhuma chance pra ninguém. Dessa vez pra não abrir chance nenhuma pro azar, né, cara? Brilhante. Dada essa euforia do título de 1951, né, uma grande festa pra ele e tudo mais, uma grande conquista, em 1952 deve ter sido provavelmente o pior ano da história da carreira dele, né, cara? Talvez da vida dele. Em 1952, ele estava viajando em direção à Itália, pro GP de Monza, e teve que fazer uma escala em Paris, na França.
Porém, por conta do mau tempo, ele não conseguiria decolar e isso ia atrasar um pouco a chegada dele ali na Itália e tudo mais, fazendo até talvez perder o GP, né? Porque não tinha como saber quando o tempo ia melhorar, né? Quando ele não ia poder ter condições de levantar voo. Então, ele decidiu que ele iria de carro. Ele foi de Paris até a Itália, cerca de 700 quilômetros de carro. Uma pessoa prática. Prático, resolveu o problema dele ali vou rapidinho, cara. Que isso? Pode dirigir. É o que ele sabe fazer, né? Porém, ele chegou lá um dia antes de começar os treinos, né? Então, obviamente, você viaja 700 km de carro, você chega lá bastante cansado. E foi o que aconteceu, ele chegou bastante cansado, foi pra pista correr, talvez ali pela fadiga e tudo mais, ele se acidentou e foi arremessado para fora do carro. Teve algumas lesões no pescoço, de certa forma até perigosas, né? Esperava-se que ele não fosse mais correr nunca mais, cara. Que a carreira dele ia se encerrar ali, né? Então, tipo, realmente um ano que foi estrondoso, né? Que até termina com o Ascari, que também vem a ser uma lenda da Fórmula 1, ganhando seu primeiro título ali em 1952. Mas é isso, em 1952 o Fangio não pôde correr o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Um grande susto ali, né? Todo mundo dava com a carreira dele como encerrada, porque realmente você observar os carros na época, você vê que não tinha segurança nenhuma, né? Enfim, é um esporte de alto risco. E é interessante a gente pegar esse ponto de, mais uma vez, como a gente falou no vídeo do Schumacher, como a gente falou em outros vídeos, a importância de um grande piloto ter a volta por cima ali no DNA dele. Um piloto passar por essa situação é muito traumática, muito complicada, e muita gente também falando que você não vai voltar acaba mexendo ali com a sua cabeça, né? Mas mesmo assim, como o Fangio mesmo antes de acontecer o acidente já mostrou, ele era muito determinado, então se ele não ia conseguir de avião, ele ia de carro, ele voltou para a Fórmula 1 para continuar botando seu nome na história. Sim, eu aguardo pelo retorno do Grosjean. Será? Quem sabe? Mas nada como um dia após o outro, né? Como a gente já falou, o Fangio era esse, né, cara? A Fórmula 1 era o DNA dele, né? E vamos para 1953, nova temporada, só que dessa vez, nova escuderia. Ele foi correr na Maserati, cara. E o que tu acha que aconteceu? 1953, acho que ele ganhou. Mentira, filho. Infelizmente, o Fangio, na volta dele para a Fórmula 1, perdeu o Mundial pro Ascari. O Ascari foi bicampeão. Contudo, é aquilo, né? A gente não tem tanta informação, não era tão coberto como é hoje, não tem como a gente falar que, pô, era a volta do cara, tava um ano parado, talvez isso tenha influenciado, mas o cara ficou em segundo, mano, entendeu? Tipo, é algo estrondoso. Provavelmente perdeu o talento ali do Ascari também, né? Que era um grande piloto e tudo mais. Mas era uma volta em grande estilo. Não, com certeza. Aí, bom, fez jus, né? E pra mim é isso. Perdeu para um grande piloto, o Ascari. Também tá na história da Fórmula 1, não tem como. E faz parte, né? Sim. Não tem jeito. Cara, 3 temporadas, hein? Em primeiro lugar e 2 segundos lugares. Nunca saiu dali daquela média. Absurdo. A partir de 1954, cara, ali acabou a brincadeira. Ele falou, não, galera, vocês já se divertiram. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganha, não ganha mais enquanto eu estiver aqui. E é isso aí. 1954, correndo. No início, pela Maserati, no meio do campeonato, ele troca para Mercedes, ele vai para Mercedes, faz faixas de prata lá, absurdas, e campeão mundial, correndo por 2 escuderias. Cara, fantástico. Ele começou a enfileirar os títulos, né? Começou a enfileirar os recordes, né? Que só foram quebrados depois de 40 anos. Sim. E começou realmente, ali ele falou, já deu, eu vou botar meu nome na história de vez. E ali... Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. E realmente acabou a brincadeira, né? Porque foram 8 corridas. Sabe quanto ele ganhou? 6. Exatamente. Cara, eu fico imaginando uma parada dessa. Pô, imagina hoje, sei lá, o Leclerc. Vou puxar a sardinha, né? Leclerc ganha, tem 23 provas durante o ano, ele ganha 21, cara. Cara, isso é absurdo. Tudo bem, é um número menor de corridas, as chances de você perder também se você conseguir esse feito. É um pouco melhor. Mas... Cara, abraça, aqueles carros eram complicadíssimos de guiar. Então, tipo, aquilo ali só afirmava cada vez mais o talento dele, cara. Foi uma lavada esse campeonato também. É verdade. Ele nadou de braçada, campeão. E um fato curioso, né? Campeão já no segundo título dele por 3 escuderias diferentes, né? Porque ele correu pela Maserati e pela Mercedes de um ano e era campeão com a Alfa Romeo. Isso é algo que, se eu não me engano, acho que nenhum piloto conseguiu fazer até hoje, né? Esse campeão com 3 diferentes, né? Não, então, esse recorde dele é até maior. Ele foi campeão com 5 escuderias diferentes e ele é o único até hoje a conseguir esse feito.
E só, já que você puxou esse gancho, só explicar que naquela época, assim, no início da Fórmula 1, era muito comum dos pilotos trocarem de escuderia todo ano, né? Então, o que a gente costuma ver hoje, que um piloto é da Mercedes, um piloto é da Red Bull, naquela época era o contrário. Você corria pela Mercedes, mas era muito comum que para você buscar realmente um outro resultado, uma coisa diferente, você ia para a Ferrari, você ia para a Alfa Romeo, você ia para a Maserati. Então, se vocês observarem, a troca de pilotos entre as equipes era muito constante nessa época. Então, isso também ajudou esse recorde, né, dele, mas é impressionante o que esse cara faz. Em 1955 ele vai lá e repete a dose, campeão de novo, dessa vez apenas com a Mercedes, né? Vencendo 4 de 6 corridas, mais uma vez não dando chance para os adversários, né? Cara, será que os caras já, entravam na pista assim, porra, caralho, vou perder de novo pra esse cara, que merda. Alguém bate nele, cara. É meio difícil, não né, pra tirar ele da pista não, cara. Por que ele não corre essa categoria especial, Fangio? Ele corre sozinho contra ele mesmo. Desafio de tempo. Os caras pensaram nisso também. E olha que ele correu com grandes nomes. Sim, cara. Mas, devia ser bruxante, cara. Quando o maluco é predestinado, não tem jeito. A história dele tá lá, ele vai fazer. E realmente ele só tava ali chegando no auge dele, né? Sim. Esse ano também marca o primeiro tricampeão, né? Até então, o Ascari tinha 2 títulos, tinha sido o primeiro bicampeão, mas o Fangio supera ele nesse ano, em 1955, que se torna o primeiro tricampeão da Fórmula 1. Primeira pessoa a ter 3 títulos, não é nem consecutivo, é ter 3 títulos. Em 1956, ele fez uma mudança ali na sua carreira, né? Hoje em dia, cara, até hoje, na real, muitos pilotos sonham, mesmo que por uma temporada, pilotar uma Ferrari. Não importa a fase da Ferrari, se vê o Carlos Sainz tinha um projeto lá na McLaren, Ferrari fez a proposta, resolveu ir para a Ferrari, porque a escuderia, é o Real Madrid da Fórmula 1. Todo mundo quer jogar lá, todo mundo quer vivenciar aquilo ali. Muito porque a Ferrari teve nomes gigantes durante a sua história, né? Grandes pilotos correram ali. E um desses pilotos, que por uma temporada também, foi o Fangio. Em 1956, ele se transfere ali para a Ferrari e é campeão. Mais uma vez. Impressionante, né? O rapaz não cansa. Esse desgraçado. Era um nômade de escuderia e era campeão em todas elas. Era um absurdo, cara. Foi fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Ser campeão, né? E graças a Deus ele foi pra Ferrari pra botar o nome dele junto com a Ferrari. Né? Ferrari, sem condições de falar, né? Impressionante. Seria esquisito falar de um piloto do tamanho dele que não tenha relação nenhuma com a Ferrari. Exatamente. E é isso que você falou, né? Todos os pilotos querem. Todos os pilotos têm esse desejo, mesmo que seja ali uma coisa meio, interna, né? Por exemplo, o próprio Hamilton, né? No ano passado, ele reconheceu que teve umas conversas e tal, e que, todo piloto deseja, não tem jeito, né? A Ferrari é a Ferrari. Sim. Ela representa isso, ela representa o automobilismo. Você fala em Ferrari, você pode até não gostar, mas você sabe do carro vermelho da Fórmula 1. Você tem que reconhecer a grandeza, não tem jeito. Exatamente. E após essa passagem na Ferrari, onde ele marcava o tricampeonato consecutivo, se tornando assim tetracampeão da Fórmula 1, primeiro a conseguir os 2 feitos, a ser tetra e a ter um tricampeonato consecutivo, ele retorna na sua casa, Maserati, de novo, para ser campeão novamente, em 1957. Cara, é realmente absurdo. Tudo que a gente falou aqui, quem vivenciou aquilo deve ter sido muito privilegiado, cara. Porque tu vê o nascimento, o crescimento de uma lenda, ela atingiu o seu ápice. E eu tenho pra mim que se ele tivesse continuado mais tempo na Fórmula 1, ele teria ganhado muito mais. Com certeza, porque ele... o cara foi o primeiro tricampeão da história da Fórmula 1, o primeiro tricampeão consecutivo. Foi ser tetra. O primeiro tetracampeão. Agora o primeiro penta, né, em 57. Cara. E, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Mercedes. O maluco é absurdo, cara. Fez tudo o que podia. Tanto é que os recordes dele só foram batidos 40 anos depois. Sim, cara. Né? Então, assim, com certeza, se ele tivesse continuado na Fórmula 1 por mais tempo, ele estaria ali, acho que indiscutivelmente, no grande topo da Fórmula 1. Cara, ele escreveu a história de 3 escuderias que estão no grid hoje. 2 delas, uma é a maior disparada. E a outra tradicionalíssima, que é a Mercedes também, que tá na sua época de ouro, né, na real. Mas começou lá na época do Fangio, o primeiro título era lá com o Fangio.
E a Mercedes só não é tão grande quanto a Ferrari, isso é uma opinião minha, mas porque eles tiveram um terrível acidente em 1958, que foi uma tragédia, e, enfim, a gente pode até contar isso para vocês um dia, e eles decidiram então sair do automobilismo naquele momento, em respeito aos falecidos, etc. E só voltaram depois e tal, então eles tiveram esse hiato aí que não participaram, né? A Ferrari está lá desde 1950. Mas então, assim, foram duas equipes gigantescas, né? E, bom, os caras entraram há pouco tempo e pegaram tantos títulos. Então, com certeza, por isso que eu falo que são duas grandes equipes mesmo. Sim. Rapaziada, só uma coisinha que eu dei uma informaçãozinha errada. Eu falei que ele foi campeão por 5 equipes diferentes. Na verdade, foram 4. Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e a Mercedes. Depois dessa última temporada de 1957, onde ele se sagra o pentacampeão no geral, tetracampeão seguido, recordes em cima de recordes, chegamos à temporada de 1958, onde ele decide parar de correr. O episódio que causa essa interrupção, né, que no caso ali foi o encerramento da carreira do Fangio na Fórmula 1, aconteceu num GP de Reims, na França. E eu vou estar lendo aqui agora para vocês as palavras dele, por que ele ter parado. Palavras de Fangio. Eu estava em Reims, 1958, a treinar para o Grande Prêmio da França, quando senti que o carro estava muito instável, o que me chamou a atenção porque a grande virtude da Maserati 250F era a sua estabilidade. Então cheguei ao box e perguntei ao chefe de equipe o que se passava. Ele me respondeu: trocamos os amortecedores. Mas por quê? Perguntei. Porque esses nos pagam. Assim, naquele momento, tomei a decisão de encerrar a carreira e não me arrependo disso. Bem, o motivo aí é bem claro, né? A entrada do dinheiro ali em excesso dentro do esporte, né? Tipo, faz as pessoas terem que escolher por certas coisas, dar prioridade a certas coisas. E talvez ali o esporte passou de ser algo em que ele levava entretenimento, em que ele sentia prazer de correr, para uma coisa que estava voltada a gerar lucro, né? Eu não julgo nem a escuderia, nem o Fangio. A atitude, para mim, é correta dos dois. A escuderia seguiu com os planos dela, com os pilotos dela, a história dela, e ele decidiu parar e cuidar da vida dele. Então, cada um pro seu lado, as ideias não batem mais, cada um pro seu lado. Beleza. Porém, é uma grande perda pro esporte, né? Você perder um cara do tamanho dele, subitamente, sabe? É uma pena, né? Porque, assim, isso foi um prenúncio de que aconteceu, né? Assim, o Fangio falou em 1958, então, assim, como o dinheiro era importante na Fórmula 1 desde o início, né? Sim. E a Fórmula 1 não quis ligar para isso, não quis se preparar, não quis se importar, porque a fala do Fangio é muito forte, né? Um cara deixar de correr por causa disso, e um cara como o Fangio, né? Não é algo pequeno, né? O tamanho dele e tudo. E a Fórmula 1 só foi se mexer para isso agora depois da era híbrida, né? Que ela foi começar, na verdade com a pandemia, que teve grandes mudanças, né? Que foi colocar teto de gasto, foi segurar a onda ali das equipes que têm mais grana em relação às equipes que têm menos, né? Tipo, não pode fazer teste fora da pré-temporada e tal. Então, assim, eles demoraram muitos anos, quase 70 anos, né? Vamos falar assim, 70 anos para perceber que eles tinham feito uma cagadinha ali. O esporte tinha ficado muito caro. Pois é. Mas é muito forte a fala dele. Sim. Já naquele tempo, né, cara? Exatamente. Foi, acho que talvez a primeira coisa pública que alguém falou assim, não é maneiro, o dinheiro não pode entrar tão mais forte que o esporte. É isso que você falou. Todo mundo ali tem seu ponto de tá certinho ali e tal, ok. Suas prioridades. Mas, enfim, não podia deixar disso de lado. Sim, exatamente. Bem, e agora vou passar uns números aí gerais da carreira do Fangio, né? Como a gente sempre faz, né? Com todos os pilotos aí. E para vocês terem mais ou menos a noção do que foi a carreira desse cara. O Fangio ganhou 5 títulos, fez 51 largadas, 24 vitórias, 35 pódios e 29 pole position. O Fangio tem um aproveitamento de 46,15% de vitórias na Fórmula 1. É quase metade das corridas que disputou que ele ganhou. É surreal. Para efeito de comparação, o Schumacher é o segundo maior vencedor de Grand Prix na Fórmula 1, tem um aproveitamento de 29,55%, e o Hamilton, que é o maior vencedor, tem um aproveitamento de 35,77%. São números realmente absurdos, cara. Tipo, por mais que tenha menos GPs que os outros,
se fosse fácil, alguém teria, né? Alguém naquela época teria conseguido também. Então, espero que vocês tenham curtido, né, esse vídeo aí do Fangio, que é uma lenda que merece ser conhecida pela nova geração também, que está começando a acompanhar a Fórmula 1. Então, compartilhe aí com seus amigos, manda pra quem você quiser. Exatamente. Eu vou dar uma dica, assistam o documentário dele, é muito maneiro, é muito legal ver a história dele, como ele começou, os perrengues que ele passou, como ele se superou e a qualidade dele, enfim, eu confesso, eu não dava muita importância para ele. Eu sabia que ele era um grande nome, mas assim, acho que eu não dava o real valor para ele. Sim. E quando eu fui ver esse documentário, eu fiquei maravilhado. Eu virei um fã desse cara, porque ele é absurdo, assim. Realmente, talvez, é até meio difícil de falar isso, porque é difícil a gente comparar, enfim, são épocas diferentes, mas talvez esse seja o grande nome da Fórmula 1, foi o cara que, pô, o recorde dele ficou 40 anos aí, cara. Eu fui o cara que pegou todos os recordes logo na primeira temporada, né, na primeira década da Fórmula 1. Então, vejam, busquem a história dele, porque ele merece. E que bela carreira que ele teve. Exatamente. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever, dar like, ativar o sino e compartilhar esse vídeo. Valeu! Valeu, um abraço.